3, 2, 1. Fala, copywriter! Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu trouxe aqui o Gustavitio, um dos meus maiores cases de sucesso. Ele começou como aluno e hoje ele trabalha aqui com a gente na Você Ligado. E o mais surpreendente é que ele tem 16 anos. Mas calma lá, que a gente não é a favor do trabalho antes dos 18 anos, a não ser que você seja emancipado, assim como o Gustavitio, e que pode continuar estudando e trabalhando do conforto da sua casa. Vamos lá conhecer a história dele? Gustavitio, como é que você se apresentaria em uma frase? Em uma frase? É. Nossa. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olá, eu sou o Gustavo, tenho 16 anos. É uma frase, chega numa palavra, eu viajei. Olá, eu sou o Gustavo, tenho 16 anos e sou copywriter profissional, vamos fazer 3 anos. Uau, então você começou mais cedo ainda. O que te motivou a começar nessa profissão que muitos temem? Eu comecei foi em novembro de 2018, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse mundo digital foi quando eu tinha 13, que foi bem no começo do ano, em um evento de lançamento. E foi muito pela minha mãe, né? Na época ela queria mudar pro digital, que ela não aguentava mais a vida. Nutricionista, sua mãe? É nutricionista. Ela, ficava o dia inteiro trabalhando e queria migrar pro digital, né, pra ter mais liberdade, enfim. Mas naquela ocasião eu acabei não entrando, isso foi em janeiro de 2018, tinha 13. Quando eu fiz 14, que foi em novembro de 2018, eu faço fevereiro, novembro já tinha 14. Daqui a pouco ele faz 17. Daqui a pouco é 17. E eu lembro que naquela época eu vi um guru, que é bem conhecido no meio, e enfim, ele fez um funil de vendas vendendo um curso de copy. Então é bem estranho que eu, conheci copy antes de marketing digital, que geralmente é o contrário, né? Copywriting é uma das vertentes do marketing digital, né? Exatamente. E o que me motivou foi justamente entrar junto com a minha mãe, porque até hoje eu tenho uma coprodução com ela. Então naquela época eu propus, né, ser um coprodutor. Eu ia produzir toda a parte de marketing para ela. Ela ia vender o produto dela, ia colocar a cara dela e eu ia fazer o negócio acontecer. Então o que motivou mesmo foi a minha mãe, junto com ela. E que dificuldades que você enfrentou nesse caminho no começo, antes de conhecer a Você Ligado? Antes de conhecer, eu me lembro que, eu passava muito tempo estudando coisa que não ia... Teoria que não ia ser colocada na prática? Teoria que não ia ser colocada em prática, exatamente isso. Então passava muito, por exemplo, minhas férias, quando foi em novembro, eu tenho as férias da escola e tal, eu ficava, não saí naquelas férias, ficava o dia inteiro estudando. E quando voltou às aulas, eu comecei a acordar 4h30, esse pessoal meio louco, assim, de 4h30, rotina matinal. E eu lembro que foi assim minha rotina, então... Só que eu aprendia muita coisa que eu não necessariamente ia usar. Então, muita coisa que é bonito de se falar, mas que na prática não tem como aplicar. Ou não dá pra aplicar em determinado momento do negócio, entendeu? E foi isso. Quando foi em maio, aí eu recebi uma proposta pra trabalhar numa agência, né, numa empresa, e eu Você enviou um e-mail? Como é que foi? Eu enviei... Foi desse mesmo cara que eu comprei o curso em novembro para aprender sobre copy, e eu enviei um e-mail para ele usando copy para ser contratado. Então daí acabou que deu certo, eu entrei como copywriter, fazia e-mail e tal. E eu lembro que eu tava numa crescente, tava aprendendo muito, né? Uhum. E quando chegou ali fevereiro, meus resultados, tava... Não é que tava ruim, mas estacionou, não tava mais crescendo como antes. Aí acabou que eu acabei, é complicado, né? Aí em março do ano passado, eu acabei saindo da empresa. Naquela época eu tinha feito 200 mil com e-mail. Então... Em qual período de tempo? 11 meses. 11 meses. Quase um ano. Quase um ano. Com e-mail. E o que eu tinha muita dificuldade era que eu era muito improdutivo. Por exemplo, hoje, na Você Ligado, eu produzo 7 e-mails em um dia. Você é louco, cachoeira? Na época eu produzia 7 e-mails em uma semana. Entendeu? Uma campanha de vendas hoje eu consigo fazer em 2 semanas. Na época eu levava um mês inteiro para fazer uma campanha de vendas. Então era muita questão de produtividade. Campanha de vendas, gente, envolve e-mail, página de captura, página de vendas, anúncios, posts, o que mais? Pesquisa, mensagem de WhatsApp, mensagem de Telegram, uma campanha inteira mesmo. Por exemplo, um lançamento não é um modelo de negócio, é uma campanha de vendas. Um perpétuo é um tipo de campanha de vendas. Um passariano, um passa-hora que é campanha de vendas. Então, qualquer campanha de vendas levava muito tempo para fazer. E, enfim, de março até, eu acho que entrei na Você Ligado, foi em abril. Como é que você conseguiu
conquistaram o nosso coração. Eu lembro que na época, depois que eu saí, eu fiquei muito frustrado, assim, sabe? Tipo, eu comecei a sofrer com ansiedade, insônia, então tava muito ruim. É uma coisa que eu percebi. É difícil lidar com o pessoal, o profissional é fácil. Difícil é conciliar com o pessoal. E eu tava sofrendo muito nessa época com isso. E quando eu conheci a Você Ligado, eu conheci a primeira Roberta num anúncio do e-book 16 Gatilhos. O anúncio que impactou. O anúncio que me impactou, e eu comecei a seguir a Rô, né? E eu soube do desafio, e assim, é muito difícil eu me cadastrar em lançamento. Muito difícil chamar minha atenção, assim, sabe? Eu parar pra ler. E a Roberta parou, era o desafio Expert in Copy, né? E isso foi... Acho que era 3.0 ainda, né? Era a versão 3.0. Teve a versão 4.0, teve o desafio Copy que Converte. E ele tá falando da terceira. Eu acho que foi a segunda. Ou a segunda, Foi a primeira que foi lançada o Experience. Foi a terceira, então. E... Enfim, aí eu fiquei impactado com a Rô, e era um jeito diferente de fazer o lançamento que eles estavam fazendo. Eu lembro que eles falaram, as aulas vão ficar 24 horas no ar. Eu falei, meu Deus, eu preciso assistir esse negócio. E eu lembro que quando eu assisti as CPLs, a Rô, tipo, eu sempre investi muito em curso, sabe? E ela revelou, com raiva. Ela revelou de graça o que eu aprendi em um curso de 5 mil reais. Eu falei, não é possível. Aí tinha os desafios em cada CPL. E eu lembro que de dia eu estudava, de noite eu estudava na escola, né? Que tava EAD na época. Aí estudava. EAD por conta da pandemia, caso você esteja assistindo esse vídeo em 2026, estávamos num momento de pandemia no mundo. Estamos até hoje, na verdade. A gente já cada um fez o seu teste, todo mundo bonitinho, não tem coronavírus e a equipe está toda de máscara. De dia eu estudava na escola, de noite eu estudava sobre marketing, copy, e de noite eu trabalhava. Então eu ficava até madrugada trabalhando. E eu fazia nesses intervalos de tempo o desafio do dia, que a Roberta colocava. Atrasado do Enem, mas fazia. Eu lembro que eu colocava pra assistir 2 vezes pra conseguir ter tempo de assistir, né? Eu fui fazendo os desafios. O que eu achei muito legal foi a proximidade que a Roberta tem, assim, de ela responder por áudio, dela interagir, tratar você bem. Eu percebi que tem muito disso, sabe? E isso cativa a pessoa. E no último, tinha que falar por que você merecia uma vaga na imersão. E eu mandei uma cópia falando por que eu merecia a vaga na imersão. E acabou que eu ganhei muito boa, por sinal. Eu falei, olha, tem só 16 anos, eu acho que isso vai ser problema, não vai ter muito futuro. Mas foi a melhor que a gente recebeu, então vamos apostar no jovem. Aí o jovem me prometeu que entrando na imersão, a PL Experience, que ele ia ser o maior case de sucesso, que ele ia dobrar os resultados da mãe dele. O que aconteceu com os resultados da sua mãe depois da imersão? Depois da imersão, tem até o gráficozinho da tem. da A gente vai colocar aqui o print, hein? Anota aí, produção. Não lembro quanto tempo exatamente depois, mas dobrou o resultado que eu tive com coprodução, né, com a minha mãe. E até o final do ano quintuplicou o negócio. Então foi assim, surreal a diferença, porque na imersão meio que eu aprendi... Lembra que foi aquela teoria que eu aprendi que não tinha como ser na prática? Na imersão não. Era, a Rô fazia uma live, ela funciona assim, numa live de 2 horas, tinha o APL, o curso APL, e eu aplicava. Porque tinha um prazo pra aplicar aquilo. Uma pressão assim, pra você, cara, tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Senão não ganha revisão. Senão não ganha revisão. Senão eu não coloco, né, pra rodar e não sei se funciona ou não. Exatamente. E eu lembro que, cara, isso foi muito, assim, tudo aquilo que eu ficava em dúvida, ficava na cabeça, tipo, será que é assim, será que é assim? Eu comprovei no APL Experience, pude colocar em prática, com revisão ainda, então feedback eu acho que foi a coisa que mais ajudou a evoluir, assim, os resultados falam por si só, né? E aí depois da imersão você foi convidado a fazer parte da VL, né? Foi. Ganhou o nosso voto de confiança. E como é que foi a experiência pra você? Foi muita pressão? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi no começo? O que você sentia? Eu lembro que no começo, assim, eu tive que baixar muito o ego, sabe? Porque, querendo ou não, eu saí de um emprego que eu tava dando curso de copy, tava, enfim, sendo um copywriter, assim, e eu comecei na VL justamente com parte de conteúdo, então uma parte que eu não tava muito bem familiarizado. Algumas copies, como anúncios, né, tive esse voto de confiança pra isso. E eu fui, beleza, vou agarrar essa oportunidade. Porque, eu tava 3 meses, tendo insônia, ansiedade, por conta de, cara, tá tudo dando errado. E eu percebi que era uma oportunidade muito grande, que o Luiz foi muito sincero na conversa comigo. E beleza, comecei a produzir. E quando foi em junho ou julho, eles estavam com um monte de campanha no ar e precisavam fazer um passariano. E foi a primeira oportunidade que eu tive pra escrever assim, uma campanha de vendas. Inteira, Eu lembro que o Luiz teve uma call comigo e falou, vai ser só e-mail, você vai fazer 30 mil. Eu falei, meu Deus do céu, tô lascado. Aí ele me deu todo o direcionamento, né? A Roberta me ajudou também, deu muito feedback. E eu que era pra ser 30 mil, ficou 94 mil em 5 dias.
R$ 94.000 em 5 dias com e-mails. Esse foi meu primeiro... Em 5 dias. Antes você tinha feito o dobro em 1 ano, depois você fez em 5 dias. Do que eu tinha, tipo, metade do que eu fiz em 1 ano e meio trabalhando foi em 5 dias. Isso eu achei muito surreal. Tanto que é uma coisa que eu falo muito. Como eu disse, eu sempre trabalhei com e-mail. E antes de escrever, tipo, 7 e-mails que gerou R$ 94.000, eu já escrevi 350, não. 800 e-mails ao longo Tem dia que eu enviava, tipo, 3 e-mails, assim. Então, é muito praticar pra aí sim você... conseguir ver os resultados, né? E aí depois dessa primeira campanha que você teve que assumir a responsa praticamente sozinho, como é que foi a partir daí? Começou a ficar mais tranquilo, veio mais pressão, como é que foi? Aí, eu acho que a pressão veio sobre mim mesmo. Eu falei, cara, eu quero fazer os negócios acontecer, dar certo. Eu quero subir como ser um copywriter, só copywriter, assim, sabe? E eu lembro que continuei com o conteúdo. Então, isso foi muito bom, aliás, porque percebi que quando você sabe sobre o que você está escrevendo, sabe o nicho, é muito mais fácil, muito mais fluido a copy. E você entende também da audiência, a resposta que eles têm em relação ao conteúdo, né? Exatamente o que eles gostam, o que eles não gostam, o que pega mais, o que não pega. Então, se fosse até pra dar uma dica, seria, cara, acompanha o que o seu especialista fala. As big ideas que eu tive pra... Enfim, depois eu acabei fazendo outros lançamentos, pra assumir uma campanha inteira. E muitas big ideas, argumentos de venda, foi tudo assistindo o conteúdo que o especialista fala. Então, se o seu expert, você escolheu bem o expert, ele tem muito conteúdo. Seu especialista, a pessoa que você vai escrever, né? Então consome os conteúdos dele, sabe? Às vezes ele dá uma aula de 1 hora, coloca no vezes 2 e assiste em 30 minutos. Que vai fazer total diferença, entendeu? E eu lembro que depois disso, eu ganhei um voto de confiança. Comecei a pegar mais anúncio pra escrever, mais e-mail de vendas pra escrever. Não só desse especialista que eu lancei, mas dos próprios especialistas da VL também. E eu lembro que quando foi em outubro, foi assim, o melhor mês da minha vida, porque... Outubro foi. Porque acontece, emocionalmente eu tava muito mal. E é muito ruim estar emocionalmente mal escrevendo, né? Então, eu sofria com ansiedade, insônia, isso pesou muito pra mim. E em outubro, eu vim pra São José dos Campos. Então, na Casa VL. Na Casa VL. Então pra mim foi tipo... As coisas estão voltando ao normal. Que isso, menina? Sua mãe deixa você falar isso? Ela fica meio quando eu falo muito palavrão. Ela fica meio... De novo. Segue o jogo. Segue o jogo. E eu lembro que as coisas começaram a voltar ao normal, né? Então, quando foi outubro, a gente teve 2 lançamentos na VL. E eu participei dos 2. Não fazendo a campanha toda, mas escrevendo pontos específicos, como e-mail de vendas, anúncios. Tive um outro lançamento também por fora que eu fiz. E, assim, os da VL somou mais de 600 mil, se eu não me engano, em 7 dias. E esse que eu escrevi a outra campanha inteira deu 204 mil em 5 dias. Então foi uma virada. Depois disso, nesse mesmo mês, eu fiz uma campanha de vendas pra mãe. A gente investiu, acho que, não lembro, foi 7 mil ao todo, voltou 20 mil. Gente, imagina, que tipo de investimento na sua vida você investe 7 e volta 20? Eu passei, acho que... Exato. Foi em 2 semanas ao todo, em até 2 semanas. Começar e terminar a campanha. E nesse especialista que eu fiz os 94 mil, eu tive outra oportunidade de fazer uma campanha, que foi um lançamento dele, para um perpétuo. E os resultados foram muito bons, porque, assim, é assinatura, é recorrente. Então é uma coisa que vai se renovando mês após mês. Sim, e aí é o que a gente chama de renda passiva, né? O Gu, a gente escreve uma vez e aí depois, todos os meses, a gente continua recebendo. Claro que tem o trabalho do especialista, de ir lá, produzir o conteúdo para recorrência, mas é uma renda passiva, né? Que não existe renda passiva, você precisa trabalhar ativamente para depois, né, ver os resultados, mas... Então, outubro, assim, foi a virada. A virada. A virada. Como tudo começou a voltar a dar certo, sabe? Beleza, tava apagado, voltei pro jogo. E tanto que, eu até pedi minha namorada em namoro em outubro, no último dia de outubro, 31, mas foi a virada, assim, sabe? E depois disso, em novembro, tive outra campanha, que daí de Passaórico, que é o Passariano com WhatsApp, que eu meteoro. Deu 7 dígitos, 7 dígitos não, perdão. 6 dígitos em 7 dias. E agora tem outra campanha de vendas que, enfim, tá dando super certo. 6 em 1. 6 em 1 hora. 6 em 1 hora. Surreal. E eu quero saber das maiores dificuldades que um copywriter pode enfrentar. Qual que você acredita que foi, assim, a pior pra você? As dificuldades? Como copywriter? É a pior, assim. O que você acha mais difícil? A parte mais difícil que você teve dificuldade e que talvez tenha superado ou ainda não? Eu acho que a pior parte, eu acho que existem 2 partes ruins. A primeira que eu falei é lidar com o pessoal, porque o copywriter... Mas isso aí é de qualquer profissão, de né? qualquer profissão, mas eu acredito que a gente trabalha muito com ideia. E se a gente não tá com a cabeça, assim... No lugar? Num lugar clareado, a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente vai ter bloqueio. Então acho que, cara,
antes. Qual que é a dica que você dá pra quem tem bloqueio por conta de problemas pessoais? Eu acho que é separar um documento no Google mesmo e falar tudo que você tá sentindo. Porque você vai transferir o que você tá aqui pro papel. Caraca. Você tira, elimina. Com 16 anos ele descobriu isso. Eu demorei uns 7 anos a mais do que isso pra descobrir essa técnica. Se você tá nesse vídeo, você é um sortudo, porque isso é uma técnica indicada por terapeutas. Tira da sua cabeça, coloca no papel, porque o seu cérebro não foi feito pra ficar armazenando coisa, ele foi feito pra processar coisa. Então, se você fica tentando armazenar ideias e ainda tem coisas na sua mente, se você não tira, fica com o tal do bloqueio, né? Fica com o tal do bloqueio. E a segunda coisa que eu vejo o pessoal muito fazer é insistir na criatividade. Às vezes eu acho que não precisa ser algo muito artístico, mas sim algo objetivo, que você sabe o porquê você está escrevendo aquilo. Então uma coisa que fez total diferença, inclusive tem no APL isso, é falar sobre níveis de consciência. Então quando você entende qual nível de consciência a pessoa tá, qual estágio ela tá, você sabe exatamente o que você deve escrever. Então, se você tem um conhecimento estratégico da coisa, de um lançamento, por exemplo, você sabe o que você vai escrever na parte do PPL, que é o pré-lançamento, você sabe o que você vai fazer na captura, sabe o que você deve escrever em cada etapa. E eu acho que isso daí não tem um bloqueio. Então, é ter uma visão geral do projeto, né, definir com clareza ali a sua big idea, definir, entender do público que você vai, enfim, falar uma coisa que inclusive ajuda demais. Faz a pesquisa. Às vezes o pessoal faz o lançamento e vê tipo 5.000 respostas. Separa uma tarde e noite, talvez, e lê tudo. As respostas do copy tá lá. Porque é que nem eu falei, é basicamente você ver o que o pessoal quer, ver o que eles têm a oferecer e encontrar o ponto em comum de uma maneira que seja atraente. Isso a gente faz através da técnica de persuasão com copy. Exatamente. Então, faz isso, né? Porque, enfim, vai ter muito mais produtividade, que era uma coisa que eu sofria, né? Entender sobre tudo isso, que você sabe o que você vai escrever em cada etapa da campanha. Você vai elevar o nível de consciência, desde a pessoa que talvez não te conheça, se for um lançamento, por exemplo, até o momento de compra, que é no último CPL. E eu acho que nível de consciência e saber lidar o profissional com o pessoal fez total diferença. Show. E que dica que você dá, só pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro, pra quem quer ser copywriter, que quer começar, que tá assim do zero, não faz ideia do que é Big Idea e quer começar? Posso ser bem sincerão mesmo? Não, mente pra galera. Vou mentir então. É sentar a bunda na cadeira e correr atrás. Eu não vejo correr atrás de cliente, correr atrás de estudar. Porque, por exemplo, quero conquistar o cliente. Eu duvido, se você não souber o mínimo que seja de copy, você mandar pra 500 pessoas, eu duvido que uma você não feche. E não é difícil encontrar 500 pessoas. A maioria não sabe o que é lançamento. A maioria não sabe o que é campanha de vendas. A maioria não sabe criar um anúncio. Uma pizzaria não sabe criar um anúncio pra trazer mais clientes pra pizzaria. Sim, eu vejo que o pessoal tá muito atrás de hackzinho. Quero aquele hack aqui, hack não sei o que lá. Você, cara, senta a bunda na cadeira, pega 500 contatos, 500 e-mails, envia pra eles. Sabe? Na sua opinião, qualquer pessoa pode começar? Você tá falando como se fosse extremamente simples. É simples dessa forma? Eu vejo que é simples, mas não é fácil. Qualquer um pode, desde que esteja disposto a pagar o preço, né? É que nem aquela música. A estudar, se desenvolver. Sim, não precisa ter raça, mas... Não precisa ter talento, mas raça é sua obrigação. Não precisa ter raça, não precisa ter talento, mas raça é sua obrigação. E a gente encerra o vídeo de hoje com o nosso lema: não precisa de talento, mas raça é sua obrigação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like se você curtiu, se inscreve porque eu vou trazer mais pessoas para você se inspirar e começar na sua jornada do digital. Posso deixar meu arroba no Instagram? Com certeza. @GustavoOMota_. Aqui, ó, assim aqui. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.